Olá, saudações a todas e a todos. Meu nome é Jefferson Pedro da Costa, sou advogado, professor universitário e o tema do nosso vídeo de hoje será sobre Assembleia Geral de Condôminos, uma das joias da coroa quando o assunto é direito condominial. E a gente vai entender ali ao longo dos próximos minutos o porquê dessa relevância, dessa importância quando o assunto é Assembleia Geral. Veja, o primeiro ponto que a gente tem que entender é quais são os poderes, o que representa uma Assembleia Geral. Se você já é do direito, ou se não, vou tentar fazer um paralelo bem simples, a Assembleia Geral vai ter seus poderes equiparados ao poder legislativo quando ela edita normas, como por exemplo a Convenção de Condomínio, como por exemplo o Regimento Interno. E se você ainda não está entendendo muito bem, a gente tem um vídeo sobre as normas regentes do condomínio, peço que você acompanhe. Então, ela se assemelha ao Poder Legislativo nesse sentido, mas também se assemelha muito ao Poder Judiciário no sentido em que ela também julga. Julga ali, eventualmente, as contas do síndico, julga se ele vai ser destituído ou não. Então, ela também tem, às vezes, de poder judiciário. Veja, é um poder muito grande que a Assembleia tem. Até porque, se a gente tem um princípio do direito condominial, e nós tratamos também sobre princípios do direito condominial, um dos princípios é o princípio da maioria. E por que o princípio da maioria? Num ambiente onde nós temos um convívio entre muitas pessoas, é por óbvio saber que em diversos temas nós teremos visões diferentes sobre o mesmo assunto. Então veja, um dá uma sugestão para o condomínio fazer uma determinada reforma, enquanto o outro se diz contra. Um fala que vai ser melhor o investimento em tal modo e outro já acha que é de outro jeito. Isso é muito comum. Então, a gente precisa estabelecer um critério. Se a gente deixasse tudo às mãos do síndico, ainda que ele seja eleito, nós poderíamos ter um problema muito grande no decorrer deste mandato. Então, a Assembleia, em sua maioria de pessoas, vai decidir assuntos sensíveis para a vida em condomínio. Dito isso, pessoal, a gente precisa entender quem pode convocar essa Assembleia. A gente vai tratar nos próximos minutos sobre as espécies, mas tratando sobre quem pode convocar a Assembleia, a gente tem que ter em mente que o síndico pode e deve convocar a Assembleia. Se ele não o fizer, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo, e se não for atingido 1/4 de condôminos, um único condômino pode ingressar com a medida judicial. Nós vamos ter uma intervenção judicial no caso, no sentido de que o juiz vai obrigar, a depender do caso concreto, que aquela assembleia seja instaurada e delibere. Então, ali, dito esses pontos, a gente precisa então entender quais que são as espécies de Assembleia Geral. Nós temos mais de uma espécie, então por isso que a gente vai tratar de espécies. A primeira dela é a Assembleia Geral de Instalação. Ela é um marco temporal de quando a construtora, a incorporadora entrega, e a gente vai ter ali de fato a instituição. Então é nesse primeiro momento que vai ser definido qual que vai ser a convenção, o regimento interno, regras que vão ser estabelecidas para o início da convivência entre os condôminos. Tudo bem? A segunda espécie, é a mais comum, é a Assembleia Geral Ordinária. Tá? Ordinário, pessoal, no direito significa comum, aquilo que é comum. Então, a Assembleia Ordinária é uma Assembleia comum, que vai tratar sobre os assuntos comuns, como, por exemplo, se reunir anualmente para tratar sobre questões orçamentárias, sobre a atuação do síndico, sobre decisões importantes que se precisam ser tomadas. Via de regra, essas assembleias acontecem no início do ano, porque ela programa aquele ano e vai valer ali até o próximo início de ano para que eventualmente novas regras sejam editadas ou coisa do tipo. Perfeito? Agora nós temos também uma terceira modalidade de Assembleia Geral, que é a Assembleia Geral Extraordinária. Veja, pessoal, se eu disse que a Assembleia Geral Ordinária é uma Assembleia comum, a extraordinária significa aquilo que não vai ser comum. Por que não vai ser comum, pessoal?
porque algum motivo ensejou a sua convocação. Jefferson, como assim? Eu não entendi. Imagine só que foi detectada ali uma rachadura por algum morador, ela leva ao conhecimento do síndico, o síndico então ali contata alguma empresa especializada e detecta-se que o prédio pode vir a ruir em poucos meses. Considerando que a Assembleia Geral acabara de acontecer, nós temos, sei lá, 10, 9, 8 meses até a próxima, não seria razoável esperar que isso acontecesse, porque o prédio pode ter o risco de cair. Então, reúne-se em assembleia extraordinária, porque não é algo comum esse tipo de situação, para decidir, para deliberar o que vai ser feito, de que forma que vai ser feito, quem que vai ser contratado. Beleza? Pessoal, essas são as espécies. Nós temos ali assembleia especial, nós temos também assembleia permanente, assembleia virtual, que no meu entender são modalidades dessas três primeiras. Então nós podemos ter uma assembleia especial para a destituição do síndico na espécie extraordinária. Nós temos uma assembleia virtual que se dá na modalidade ali, dá uma espécie de assembleia ordinária. Ou então nós iniciamos o tratamento de um assunto bastante sensível em uma assembleia ordinária, mas que demandou-se ali uma continuidade para decidir em uma reunião futura sobre aquele determinado assunto, tá? Então, pessoal, esse foi um resumo do assunto Assembleia Geral. Nós não temos o objetivo de esgotar todos os temas, então caso você tenha ficado com alguma dúvida, se porventura quer fazer algum questionamento, tecer algum elogio, dar algum feedback, por favor não deixe de fazê-lo, tá? Você pode me mandar por e-mail, você pode me contatar pelo LinkedIn ou pelo Instagram, que é a ferramenta que eu acabo mais utilizando no meu dia a dia, @prof.jeffersonpedro. Eu sempre peço para você divulgar entre seus amigos, curtir, compartilhar. A gente busca sempre trazer o máximo de conhecimento. Então transmitir esse conhecimento é muito importante para mim e para vocês, tá bom? Meu muito obrigado, a gratidão que fica, um forte abraço e até a próxima.